Meus queridos amados, Edmo Magalhães, hoje eu quero falar para vocês, eu quero dar início a série de vídeos onde eu quero falar sobre os estilos de paternidade, como esses estilos afetam diretamente na vida profissional dos teus filhos no futuro. E também você vai entender muita coisa do que você faz hoje, de acordo com o que você viveu na sua infância, tá bom? Hoje eu quero começar tratando do estilo explosivo, aquele estilo de relacionamento pais, mães, né, também, e filhos, baseado no medo, baseado na intimidação, baseado na instabilidade emocional e nos ataques de raiva, né? Quais são os efeitos colaterais da vida adulta? Alto nível de estresse e ansiedade pelo esforço constante de manter a paz. Tanto hoje presencialmente, hoje na vida presente ou no futuro, o adulto, né, a criança que passa por essa situação hoje, passa por esse estresse e acumula esse estilo de vida, esse estilo de pensamento. Um sentimento de inadequação, presente e futuro, um medo de errar constante, um medo de arriscar, uma vida parada, ou seja, dificilmente essa criança vai empreender no futuro, dificilmente ela vai querer liderar equipes, passar comandos, né, dar comandos, exigir resultados. Dificilmente essa criança vai desenvolver isso no futuro. Não se defende, se torna uma presa fácil, facilmente explorados por algozes, né? Não se contrapõe, não impõe o seu pensamento, não se coloca, não se defende. Então, que mais? Evitam conflitos, sempre aceitando, né? Dificilmente eles aprendem a dizer não, não, e sempre ficam à mercê de quem é mais forte, mais dominante. Evita falar em público, especialmente entre desconhecidos, entre amigos até que se coloca bem, até que se solta um pouco mais, mas entre colegas ou entre estranhos, então dificilmente ela vai desenvolver uma habilidade de negociação, de imposição, na verdade. Negociação até que vai aprender muito bem por conta de um efeito que você vai entender mais na frente. Magnificação, ou seja, aquele hábito, aquele vício de transformar uma gota d'água na tempestade, fazer uma tempestade num copo d'água, né? Sempre catastrófico, sempre procurar o pior que pode acontecer, sempre do negativo, sempre do contra, a capacidade negativa de ver sempre o lado ruim da moeda, né? Ou chegar ao extremo e ver os dois lados ruins da moeda. Então isso é uma característica muito interessante. Qualquer tensão se converte em crise, né? Qualquer oposição, qualquer palavra contrária, ela já se arma e já se torna algo, um ataque pessoal, né, contra a sua própria pessoa e não contra ideias, contra circunstâncias, não. Qualquer tensão é suficiente para instaurar uma crise emocional. A vida é cheia de dramas reais e imaginários, tudo é um grande drama, tudo é mania de perseguição, tudo é motivo para estão falando de mim, estão planejando contra mim, né? Então tem sempre esse drama real e às vezes, muitas vezes imaginários. E alarmista, vive em perigo iminente, desenvolvem um medo inexplicável de tudo, e tudo é motivo para grande alarme. Muito bem, agora Edmo, eu passei por essa situação de pais explosivos e até me dou bem no trabalho. Será que não tem, ou então, será que não tem nada de proveitoso que isso possa acontecer no futuro, ou que eu possa desenvolver? Claro que sim, olha só que interessante. Adultos que sobrevivem a esse treinamento, eles desenvolvem a capacidade de interpretar pessoas muito forte, muito boa. Aprendem a julgar rapidamente os estados de ânimo das pessoas, elas estão sempre atentas aos menores sinais, né, não verbais, e aí conseguem ler esses sinais com uma velocidade muito grande. Então ela cria e desenvolve uma capacidade de prever reações e desativar bombas emocionais. Então elas se dão muito bem com as pessoas, né? Esse cuidado, essa habilidade que eles desenvolveram desde criança, conseguem interpretar e conseguem ler nas entrelinhas das emoções, no rosto das pessoas, nas expressões, rapidamente, e aí conseguem tornar-se excelentes negociadores, consultores corporativos, se dão muito bem em reuniões, né? São pessoas que se dão muito bem trabalhando com recursos humanos, conseguem lidar muito bem com pessoas. Esse é um lado positivo. E Edmo, como é que eu posso trabalhar isso em mim hoje para que eu não traga esses prejuízos tão desagradáveis aqui para os meus filhos? Existe alguma indicação que você faça? Não, eu vou trazer o ensinamento de Albert Ellis, que ele, em um dos livros deles, muito interessante, um dos livros que ele editou, o Anger, que é a raiva, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, ó: suas emoções
seguem seus pensamentos, suas emoções seguem seus pensamentos como os patinhos seguem a sua mãe. Isso não significa que a mãe saiba exatamente para onde está indo. Então veja bem, aqui são suas emoções, aqui são seus sentimentos, aqui são seus pensamentos. Para onde o seu pensamento for, teus sentimentos vão atrás. Então a sequência é essa. Há um evento, vai provocar um pensamento silencioso na sua cabeça, geralmente cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de gatilhos que te remetem a situações da tua infância, que sofreu dores, né, perseguições e muita raiva, e aquilo vai trazer um sentimento de raiva, um sentimento de fúria, e vai desempenhar, vai desembocar, vai extravasar no seu comportamento de raiva, no grito, na chamada de atenção ríspida para os teus filhos. Então, qual seria a solução, Hélio? Aqui, ó, você tem que interceptar esses pensamentos falando, verbalizando, abrindo a boca e falando frases que vão neutralizar, que vão sequestrar esse pensamento negativo, raivoso, e substituir por algo mais ameno. Por exemplo, não, tudo bem, não, acontece, essas coisas acontecem. Olha, agora se a raiva tiver, o pensamento for muito forte, então, podemos conversar sobre isso depois? Não, depois a gente fala sobre isso, relaxa um pouco. Não, depois a gente vai tratar sobre isso. Aconteceu um evento muito grave que desencadeou num pensamento muito forte. Então você precisa treinar isso, interceptar esse pensamento e substituir por um pensamento melhor, mais ameno, mais tranquilo. Tudo bem, depois a gente conversa sobre isso, acontece, essas coisas acontecem mesmo, e aí esse falar, essa atitude de interceptar vai provocar um sentimento mais leve, mais brando, e aos poucos você vai treinando isso e o teu comportamento será outro, comportamento mais centrado, mais controlado, e teu filho vai observar isso e vai aprender isso. Não é da noite para o dia, não é fácil, não precisa ser fácil, basta ser possível, e aí você vai controlar teu comportamento. E agora eu quero que você compartilhe aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não fique inerte no sofrimento de alguém. Tem muita gente, muita família, muita criança sofrendo. Compartilhe. Nós somos pais, é tudo gratuito. Você vai entrar em ajudeseuFilho.com.br, vai colocar teu e-mail, teu WhatsApp se quiser receber dicas de estudar melhor, aproveitar melhor o tempo. Nós somos pais que estamos unidos, pesquisando e desenvolvendo, e eu estou aqui compartilhando conhecimento para tornar teu filho um homem, uma mulher forte, saudável e pronto para a vida no futuro, né? E se você, especialmente se teu filho ou você conhece alguém que passa uma dificuldade com o filho com relação a transtorno de aprendizado, dificuldade de aprendizado, compartilhe com ele, peça para que ele entre em ajudeseuFilho.com.br, coloca lá seus dados que eu vou ficar enviando várias dicas de estudos. Eu que sempre fui TDAH, disléxico, consegui vencer na vida, também tenho esse compromisso de querer ajudar as famílias e as crianças que têm essa dificuldade, tá bom? Eu conto com você nessa missão. Um forte abraço, até breve, tchau.